Glória, glória a Deus, né, gente? Bom, hoje é um domingo de Páscoa. Ganhou chocolate aí? Você já ganhou chocolate? Páscoa lembra um chocolatinho, não lembra não? Páscoa não lembra o chocolate não, gente? Poxa, chocolate, né? O mercado começa a vender, propaganda, é chocolate, mas, na verdade, não é pecado comprar um chocolate, dar para alguém, dar para o pastor, não é pecado, né? Mas Páscoa para a gente tem um significado muito maior. Nós hoje estamos num domingo em que lembramos de algo muito transformador. Quando nós pensamos em Jesus Cristo, sabe uma coisa muito interessante que sempre passou pela minha cabeça? Você, quando estudou lá, escolinha lá da tia Teteia lá, você estudou, por exemplo, quem descobriu o Brasil, não foi? Quem descobriu o Brasil, que ano foi, e o que aconteceu, o que encontraram quando chegaram aqui no Brasil, a importância disso para a gente. Você se aprofundou. Como é que chegou aqui, a realidade da época, porque foi um marco na história. Algo que mudou a história desse local aqui, chamado Brasil. Então você procurou conhecer sobre isso. E nós comemoramos, ano do descobrimento, quantos anos o Brasil tem, não é isso? Mudou a história. Nós estamos no ano de 2025. Depois de quem? De Jesus Cristo. Talvez você esteja aqui hoje, eu tenho um amigo, alguém que não quer nem saber de Jesus. Mas essa pessoa que não quer nem saber de Jesus, ela é impactada por Jesus. A existência de Jesus impacta a vida dela, porque ela vive em uma história que foi dividida ao meio, antes e depois de Jesus. O mundo, até povos talvez que tenham calendários independentes, eles precisam respeitar que o mundo gira em torno, ou tem essa verdade de que Jesus, ele impactou a história da humanidade. Tanto que eu e você estamos nesse ano de 2025 depois de Jesus. Se temos esse entendimento, ora, essa pessoa chamada Jesus Cristo é muito importante. Uma pessoa que mudou o curso da história. Vale a pena estudar sobre ele. Na verdade, é até uma questão de inteligência. Calma aí. Uma pessoa que mudou a história da humanidade, fez com que o calendário zerasse. Eu acho que é muito inteligente da nossa parte entendermos que nós precisamos pelo menos saber quem foi Jesus, o que ele falou, o que ele tem para nos ensinar e realmente viver como ele nos mandou viver. Por isso hoje eu quero conversar com você sobre a Páscoa, sobre a morte e a ressurreição de Cristo. E eu quero ler um texto com você que está lá em João, o Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 20. Abra sua Bíblia, ou acompanhe aqui a leitura. João, capítulo 20, a partir do versículo 1, e diz o seguinte: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada havia sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixou-se para olhar e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou
entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o pano que estivera sobre a cabeça de Jesus, o qual estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Até então, não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. E em seguida os discípulos voltaram para casa. Glória a Deus pela sua palavra que estamos lendo hoje, em nome de Jesus. Irmãos, qual é o significado da Páscoa, afinal? Bom, olhando para o Velho Testamento, o significado da Páscoa, na sua palavra original mesmo, o significado original significa passagem. Páscoa significa passagem. Para o povo do Velho Testamento, foi a passagem, foi a libertação da escravidão do Egito, saíram, foram para o deserto em direção à terra prometida. Para nós, é a mesma coisa. No Novo Testamento, Páscoa para a gente também tem esse significado ou resultado de uma passagem, de uma libertação. Por quê? Porque através da morte de Jesus, do seu sacrifício, da sua ressurreição, nós passamos, saímos, como Paulo fala em Colossenses, de um reino das trevas, estávamos ali escravos, presos a esse reino, e fomos para um reino de luz. Passamos, fomos libertos. Nós hoje somos filhos de Deus, do reino da luz, por causa do sacrifício de Jesus e porque cremos nesse sacrifício e na sua ressurreição. Paulo em Romanos 4, lá no versículo 24, 25, se eu não me engano, se eu estou errando aqui, esquecendo a referência, ele fala, por causa da ressurreição de Deus, de Jesus, nós fomos justificados ou tivemos o poder, o acesso à justificação. Jesus ressuscitou, está vivo, e por isso nós temos o privilégio de crer nessa mensagem, crer que Ele pagou um preço, crer que Ele ressuscitou, e se cremos nessa mensagem, nós então temos a vida eterna. Irmãos, o Evangelho de João, de Jesus segundo João, é um Evangelho que tem um objetivo. O objetivo do Evangelho de João é que o leitor creia que Jesus é Deus. Tanto que lá no capítulo 20, versículo 31, ele vai dizer, no 30 ele fala assim, muitos sinais Jesus fez, e eu não poderia escrever esses livros e tal, e ele fala, mas eu escrevi esses aqui para que creiam que Jesus é o Cristo. Por isso, você lendo o livro de João, você vai ver muitas vezes a palavra crer, entender, aceitar, conhecer. Vai entender que ele está direcionando o leitor para entender que a vida eterna está disponível para aqueles que creem. E esse crer não é acreditar. Crer em Jesus, segundo a palavra de Deus, não é apenas dizer, ele existiu. Claro, ano de 2025, depois de Cristo. Se você diz que Jesus não existiu, eu não sei o que você está vivendo. Ele existiu. Agora, crer para ter a salvação é realmente entender que Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, e que você, ao crer nele, você entrega a sua vida a Ele, começa a segui-lo, começa a imitá-lo, ser discípulo de Jesus, copiar Jesus, e a entender aquilo que Cristo tem para a sua vida. Nós estamos hoje celebrando que o nosso Senhor venceu a morte, e por vencer a morte, nos deu a salvação, e por nos dar a salvação, algo foi conquistado, mas também gerado em nós, para que eu e você pudéssemos viver. E eu quero falar sobre isso com você hoje. O que a Páscoa gera em nós? O que a Páscoa deve gerar em nossas vidas? A realidade, Jesus morreu, ressuscitou. O que isso deve gerar em nós? Bom, em primeiro lugar, a Páscoa nos sugere que devemos ir em direção ao túmulo vazio, todos os dias. Nós devemos ir ao túmulo vazio todos os dias.
Versículo 1 diz: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada havia sido removida. Irmãos, Maria Madalena, uma mulher, e quando eu digo isso pela realidade bíblica, né? Uma mulher que era uma sociedade patriarcal, machista, onde o homem tinha mais valor, mas uma mulher recebeu a notícia em primeira mão de que Jesus não estava mais no túmulo, ele havia ressuscitado. Ela, em outros relatos, em outros evangelhos, em Mateus, por exemplo, conta do encontro com Jesus, conta desse entendimento, que ela entendeu mesmo que Jesus não estava ali, havia ressuscitado. Uma mulher que recebeu em primeira mão a notícia da ressurreição, a pedra foi retirada, Jesus não estava mais ali. Em Mateus também nós vemos que o governador ali da época, ele falou o seguinte: o movimento, né, que Jesus causou estava muito forte, e ele pensou assim, auxiliado, né, através dos seus conselheiros, falou assim: olha, é muito provável que os discípulos desse Jesus aí venham de noite roubar o corpo dele e vão falar que ele ressuscitou. Então, o que o governador fez? Vamos selar o túmulo com a pedra, e não era uma pedra pequena, era uma pedra grande, que um homem só não conseguia remover, selaram mesmo, o governador ainda colocou uma tropa especial para proteger o túmulo de Jesus, falou assim: ninguém vai tocar nesse túmulo. Só que quando Maria chega lá, o governador, bobo, pensou que conseguiria impedir alguma coisa. Ninguém consegue impedir o Senhor Todo-Poderoso, ninguém consegue impedir a vontade de Deus na tua vida, ninguém consegue impedir aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Maria, quando chega lá, não tem tropa, não tem pedra selada, não tem nada, Jesus já não estava mais lá. Maria tem em primeira mão a revelação do sobrenatural. Deus quer fazer isso na tua vida. Deus quer que você tenha diariamente a revelação do sobrenatural na tua vida. Aí você fala assim: pastor, mas quer dizer que todo dia então vou ver uma imagem de um anjo, vou ouvir uma voz celestial, eu vou estar em casa orando e vou começar a sentir coisas, a levitar? Não necessariamente isso, pode acontecer, claro, mas talvez você esteja vendo coisas sobrenaturais todos os dias, mas não está se atentando que Deus está agindo, Deus está falando, Deus está transformando, tocando corações, movimentando ambientes, coisas sobrenaturais estão acontecendo. Talvez você não está entendendo, porque a palavra de Deus diz que quem é espiritual discerne coisas espirituais, quem é carnal discerne coisas carnais. Talvez Deus está agindo, realizando coisas tremendas ao seu lado, quer te revelar aquilo que é sobrenatural, mas você não está conseguindo enxergar. Maria estava de luto e começou a viver o milagre, foi chorar, ela foi de forma enlutada, meu mestre morreu, mas quando ela chega lá, ela participa do milagre que mudou a história. Você precisa viver dessa realidade todos os dias. Todo dia você precisa ir até Jesus, ir até a imagem do túmulo vazio e falar assim: calma aí, eu posso estar vivendo isso aqui pode estar doendo, eu não gosto dessa questão, mas Jesus está vivo, Ele venceu o mundo, Ele venceu a morte, Ele é o dono da vida, Ele pode mudar a minha realidade. Nós não temos o símbolo de Jesus na cruz. A cruz foi pela cruz, foi na cruz que Ele pagou por nossos pecados. A cruz é importantíssima, mas nós precisamos todos os dias lembrar: Ele está vivo, Ele não está no sepulcro, não está morto. É essa realidade que nos motiva e que deve gerar fé em nós, pela verdade da palavra de Deus. Maria foi chorar por Jesus morto e encontrou o Deus vivo que mudou a sua história. Quantas vezes nós, cristãos, pessoas que frequentam a igreja, estão agindo como se Jesus tivesse morrido mesmo e ficado lá? Estão se desesperando, perdendo a esperança, a fé, estão esquecendo que não há nada que impeça o agir do Senhor, nada. Basta um estalar de dedos, um piscar de olhos, basta uma palavra do Senhor, as coisas vão acontecer. Se não aconteceram ainda é porque Deus não quis, porque alguma coisa Ele está fazendo, porque Ele está esperando alguma coisa na sua vida acontecer.
Não dá para a gente olhar para a imagem de um túmulo vazio, Jesus vivo, passou pela morte, ressuscitou, e achar que isso não pode acontecer nas nossas vidas, achar que nós não temos também acesso a esse poder. Talvez é porque nós não estejamos indo ao túmulo vazio, olhar com nossos olhos e dizer: Jesus venceu a morte, e se Ele venceu a morte, Ele pode vencer todas as coisas, assim como Ele venceu. Em Mateus 28, nós vemos o encontro de Jesus com Maria, e ela de início não sabia. Jesus, ela perguntou: cadê o meu mestre? Quando Jesus falou Maria, aí ela: mestre é o Senhor. Às vezes está faltando isso na gente, ir para um lugar onde Jesus já falar o nosso nome, onde a gente vai conhecer a voz do Senhor, onde a gente vai colocar diante do Senhor nossas angústias, nossas dores, abrir o coração, falar assim: Jesus, eu não vejo vida, mas Jesus pode mostrar a vida que Ele conquistou na cruz por nós, porque o túmulo está vazio. Deus tem um sobrenatural para as nossas vidas, mas muitas vezes nós estamos preferindo viver o natural. Há umas semanas atrás eu estava falando com uma pessoa sobre o livro de Tessalonicenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Paulo escreve aos cristãos de Tessalônica porque eles tinham tanta convicção que Jesus ia voltar, que eles começaram a ficar preocupados. Pô, mas nossos irmãos estão morrendo, e aí? Jesus não voltou ainda, como é que vai ser? E aí Paulo escreve um livro para eles, para explicar isso para eles. E eu falei assim: sabe qual é o problema? A gente não está vivendo com essa realidade que Jesus está para voltar. Na verdade, nós estamos preferindo, e até usando Deus mesmo, buscando a Deus, para que a gente tenha uma vida material muito boa, para que a gente tenha uma vida aqui nesse mundo muito boa. Isso é de Deus também, Deus quer, não é pecado não. Mas nós, talvez, estamos preferindo tudo aquilo que é material, e esquecendo que Deus tem algo sobrenatural para a gente. Falar igual Paulo, né? Paulo fala assim: olha, eu já vivi bonança, vivi escassez, vivi saúde, vivi doença, já vivi com muitos amigos, comunhão, e solitário também, já vivi de tudo. Uma coisa eu concluo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque a minha vida não está resumida a esse mundo. Eu tenho Jesus e viverei eternamente. Deus quer acabar com o nosso choro e luto por coisas mortas, mas muitas vezes nós estamos preferindo o sofrimento. O que morreu na tua vida? O que já morreu? Tem alguma coisa que já foi, passou. Ah, mas Jesus pode ressuscitar? Pode, e se Ele não quiser? E se for para morrer mesmo? E se for para falar assim: ó, esquece isso, é daqui para frente? Talvez a gente está preso e esquecendo que Jesus tem vida para a gente, nova vida, novas oportunidades. Deus quer nos mostrar que Jesus está vivo, mas parece que muitas das vezes nós estamos vendo um Cristo morto, adorando um Cristo morto, limitado, sem poder. Mas você hoje, nós precisamos lembrar e todos os dias visitar essa realidade. O túmulo está vazio, Ele não está lá, ressuscitou, Ele está vivo, e Ele está vivo em mim, para viver uma vida comigo. Há um sobrenatural de Deus para você, há um fim do choro e sofrimento. Jesus está vivo e quer viver com você. Irmãos, isso é tão interessante. Eu tenho compartilhado com algumas pessoas uma realidade que tem impactado a minha vida, porque a vida aqui nesse mundo é uma vida de desafios muito grandes. Quanto mais a gente vai crescendo na vida, mais desafios temos. Às vezes você pensa assim: não, o negócio é falta de dinheiro. Você ganha dinheiro, mas tem problema também. Não, é porque eu pago aluguel. Você compra a casa própria, tem problema também. Não, é o emprego que eu tenho, você muda, continua com problema. Não adianta, a vida aqui tem essa realidade. Só que a gente se esquece do propósito pelo qual nós estamos vivendo.
Só que a gente, às vezes, fica muito mais preocupado com coisas que nós queremos alcançar, porque estamos vendo, visualizando o que nossos olhos conseguem ver. E não vivemos de fato uma vida que Deus quer que vivamos aqui, como uma preparação para a eternidade. Como uma preparação para viver tudo aquilo que Deus quer que a gente viva. Eu gosto muito de Davi, que Davi, primeiro que Deus não escondeu, né? Que Davi, pecador igual a mim, vacilão também. Davi fez um montão de besteira aí. Mas Davi alcançou um nível que eu quero alcançar também. Davi falou assim: pô, uma coisa eu peço ao Senhor, uma coisa, que eu habite na sua presença todos os dias. Davi tinha uma paixão pelo Senhor diferenciada. Davi tinha uma vontade de estar na igreja, né? Na presença, adorando, de ser igreja, de ser um adorador, de estar em comunhão com o Senhor. Davi era diferenciado. Aí Paulo, no Novo Testamento, lá em Filipenses 13, ele fala assim, ó: eu considero tudo aquilo que eu ganhei, tudo aquilo que eu sou, como nada, tudo perda, comparado à sublimidade do conhecimento de Jesus. Só que aí Paulo, ainda bem humilde, ele fala assim: eu não alcancei isso não, estou seguindo para lá, a estatura de varão perfeito, mas esse é o caminho que eu quero para a minha vida. Quando eu olho para textos como esse, eu vejo que a gente tem duas escolhas. Primeiro, pensar que isso é só para esses homens aí. Isso aí foi para eles, pô, chamado deles. E aqui a gente tem que trabalhar todo dia, ou pegar metrô, conta de luz, um montão de coisa. Isso aí é para a vida deles. Hoje o mundo mudou, é uma opção. Mas eu escolho uma outra opção. Falo assim: quer saber? Na minha realidade de hoje, eu quero ter a mesma convicção desses homens aí. Na minha realidade de hoje, com os problemas de hoje, porque eles também tiveram problemas da época deles, eu quero alcançar essa convicção. Eu quero me importar com Deus na minha vida, em ser aquilo que Deus quer que eu seja, em viver aquilo que Deus quer que eu viva. Eu quero me importar com o sobrenatural. Eu quero me importar com a realidade de que Jesus não morreu à toa. Ele está vivo e tem algo para fazer na minha vida através de mim. E não me deixar me perder pelas distrações que o mundo tem para me dar, para me oferecer, me tirar do foco. Porque Jesus tem algo para a minha vida, para a sua vida, através da gente. Que você possa construir pontes que te ligam para lugares que Jesus quer te levar. Vá ao túmulo vazio hoje, todos os dias, viva o milagre da ressurreição em sua vida, se encontre com Jesus, desfrute daquilo que Jesus quer te dar. Segundo lugar, o que a Páscoa nos sugere? Nos sugere que nós compartilhemos a informação sobre o túmulo vazio. Uma coisa é você ir lá, contemplar, legal, Jesus morreu, ressuscitou, glória a Deus por isso. E o que você faz com essa realidade? O versículo 2 diz o seguinte: então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Lógico, depois Maria entendeu, depois Maria viu, depois Maria desfrutou do Jesus ressurreto, mas a primeira coisa que Maria foi fazer foi contar aos outros: ei, o túmulo está vazio. Deixa eu falar um negócio a vocês: a pedra foi retirada, Jesus não está lá mais não. A primeira coisa que Maria fez foi contar a notícia: o túmulo está vazio. Irmãos, eu gostava muito antigamente, tinha uma igreja batista, né? Você que é de igreja batista vai lembrar. Quem aqui lembra da Operação André? Alguém viveu isso? Operação André? Rapaz, sou mais velho aqui não. Na igreja batista, uns 30 anos atrás, tinha essa Operação André. O que é isso? Porque quando nós vamos ver o chamado dos apóstolos, dos discípulos, quando André foi chamado por Jesus, primeira coisa que André foi fazer, chamar os outros. Falou assim: aqui, Jesus chamou a gente, vamos lá? André falou assim: não, eu não vou sozinho nesse negócio não, eu vou chamar outras pessoas. Eu vou chamar meu irmão, eu vou chamar meu primo, eu vou chamar meus amigos. Aqui, Jesus me chamou, não quer vir junto não?
E aí a igreja fez essa operação André, inspirado por André, pela atitude de André, nós vamos sair para contar para todo mundo que Jesus nos chamou e quer chamar você também. Foi isso que essa mulher fez, foi isso que a mulher samaritana lá no poço fez a mesma coisa. Quando ela entendeu que Jesus ali era o Messias, ela foi na cidade dela, chamou todo mundo, falou assim, ó, vamos lá, eu acho que eu achei o Messias. A grande notícia precisa ser dada. Agora imagina a euforia, o espanto e acima de tudo a felicidade de Maria, ao contar para as pessoas o que ela tinha acabado de descobrir, a experiência dela. Irmão, amanhã é feriado, não sei se você vai trabalhar, mas se amanhã não fosse feriado, você ia chegar amanhã no teu trabalho, como eu cheguei todas as segundas-feiras no meu trabalho, quando eu trabalhava de forma biocupacional. Eu chegava na segunda-feira e as historinhas começavam. Não, que ontem eu fiz isso, ontem eu fiz aquilo e tal, e fui para um restaurante e não sei o que lá. Se é muito jovem, não, fui para festa tal e saí com uma menina e descobri isso aí e tal. E uns contavam derrota, mas nem todo mundo contava derrota não, mas só historinha, porque isso é do ser humano. Nós precisamos disso. Você está aqui, pode ser retraído, pode ser tímido, pode ser um cara, não, beleza, só a sua vida, mas você também precisa disso. Deus colocou esse negócio na gente, nós temos que nos relacionar, contar, conversar, compartilhar, isso está dentro da gente. Se você não faz isso, deixa eu te falar, mais cedo ou mais tarde você vai ter um problema. Mais cedo ou mais tarde você vai ter um problema. Sabe o que o Augusto Cury falou uma vez numa palestra dele, escritor de vários livros, né, um cara muito inteligente, ele falou assim, ó, quem não compartilha, quem não é transparente, leva seus demônios, suas assombrações para o túmulo. Vai viver a vida toda atormentado, porque Deus colocou isso na gente. Nós temos que compartilhar. Aqui, está doendo, não gostei disso, estou precisando conversar, preciso desabafar. Isso é nosso, nós precisamos compartilhar coisas, e nós gostamos de dar notícias boas, nós gostamos de falar para outras pessoas que estamos vivendo coisas boas. Se não, você que está aqui, eu até que sou péssimo nesse negócio de Instagram, eu sou muito ruim mesmo, muito ruim, mas você talvez seja muito bom, você goste disso, talvez a tua vida, tua agenda diária aí, o Instagram está direto contigo, almoçando, conta para todo mundo que você está almoçando, às vezes dá vontade de falar assim, mas te perguntei nada, você chega no teu trabalho, hoje o engarrafamento foi muito complicado, mas cheguei, tu vê como é que eu sou bom nesse negócio, nem inventar as frases eu sei, né, as frases ruins pra caramba, mas você sabe o que eu estou falando, você vai lá no Instagram, fica só vendo, todo mundo que está fazendo, ninguém bota assim, né, acabei de furar o pneu, esperando o ônibus aqui, o carro passou, me sujou todo aqui, não, ninguém bota essas coisas, né, você economiza o mês todinho, para ir naquele restaurante de comida japonesa, aí você bota lá, comendo comida japonesa, como se comesse todo dia, mas não é verdade? Nós não gostamos de fazer isso? De falar para os outros aquilo que a gente tem de bom? Por que isso não acontece com Jesus? Se você faz, glória a Deus por isso, mas já pensou? Você chegou aqui na igreja hoje, chegasse ali na porta, parasse, tirasse uma selfie, vim para a igreja, estou no melhor lugar do mundo. Já pensou? Se todo mundo fizesse isso, o que queria ser? Um movimento, caramba, que lugar é esse? Que passam pela igreja cerca de 1000 pessoas todo domingo, 1000 pessoas postando que estão no melhor lugar do mundo, que negócio é esse? Já pensou você indo para a célula, na terça-feira você chega lá, indo para a célula, encontrar com meus irmãos, você está noticiando, você está falando aos outros, você está falando, olha, eu conheci Jesus. Já pensou você chegar no restaurante, vai pagar a conta para o garçom, fala assim, deixa eu te falar um negócio, rapaz, você conhece a igreja? Já vai a alguma igreja? Conhece Jesus? Não, estou dando uma notícia só, compartilhando com você, Jesus morreu por você,
Sabia disso? A grande verdade é que nós até gostamos de dar notícias para os outros. Tem uns irmãos aí, daqui da nossa igreja não, eu acho que são de outras igrejas, que até gostam demais, né? Chega para outro irmão, vamos orar pelo João, que ele traiu a mulher dele. Aqui, vamos orar para aquela irmãzinha ali? Ih, rapaz, tá com a calça rasgada ali, vamos orar por ela. Aí já é outra coisa, não faça isso não. Mas a gente gosta de falar, nós gostamos de nos comunicar, nós gostamos de dar notícia. Por que que isso não acontece com Jesus? Ou sobre Jesus? Nós, como igreja, precisamos melhorar isso. Porque Deus nos chama para fazer isso. A Páscoa, a ressurreição de Cristo, Jesus em nós, precisa gerar isso. Aí você fala assim, pastor, mas eu já falei isso para muitas pessoas, elas não se converteram. Ainda? Você pensa que colocar uma semente vai nascer na hora? Você pensa que você vai começar a semear alguma coisa e vai nascer quando você quer? Tudo na vida depende de processos. E você, quando começa a semear, ei, Jesus te ama, hein? Daqui a pouco você manda um WhatsApp, ó, te falar, eu te amo também. Poxa, um dia vem na minha igreja. Encontra com a pessoa, se você fosse na minha igreja um dia, eu ia ficar muito feliz. Aqui, deixa eu te falar, Jesus te ama. Vai falando, vai semeando, vai compartilhando. Uma hora, bum, a mensagem entra e a pessoa fala assim, eu quero lá. Como é que é isso? Quem é Jesus? E aí você vai colher seus frutos. Irmãos, eu lembro, antigamente tinha, não sei se tem hoje ainda, deve ter digital, mas antigamente era folha dirigida. Lembra disso? Você que lembra da folha dirigida aí, né? Concurseiro, antigamente. Aí lá, fiz a minha prova. Poxa, fui fazer a prova para aeronáutica, legal, estudei 10 meses, dia da prova fiz, resultado, fui lá ver a folha dirigida, fui lá na banca de jornal. Aí lá na banca de jornal, pô, meu nome, aquela relação de nome grandona lá, aí eu fui lá, opa, Vinícius Barga, passei na prova, meu Deus do céu, que legal. O que eu fiz? A primeira coisa, mãe, passei na prova. Pai, meus amigos, não tinha Instagram na época, podia ter tirado a fotinha, né? Passei. Compartilhei a notícia. Amanhã, você pode compartilhar a notícia. Fala assim, cara, ontem estava louvando o Senhor lá na igreja, aquela música me impactou. Aquela frase que foi dita, uma mensagem, o versículo, cara, ontem foi especial. Todo dia você pode compartilhar algo de Jesus com alguém. Todo dia a Páscoa nos sugere isso. Por quê? Na sua vida, quando Jesus entra, hábitos mudam, gostos mudam, desejos mudam, ficamos mais alegres, mais amorosos, o fruto do Espírito Santo entra na gente e a gente muda de vida. Isso precisa ser noticiado. Essa semana agora, eu estou dando aula no nosso seminário, né, no Querigma, da Atitude. Aí, um rapaz no Instagram me chamou e falou assim, pastor, pô, legal nossa aula, pô, bênção demais, mas aqui, você não vai lembrar de mim não? Há uns 25 anos atrás aí, nós fomos da mesma igreja, lá em Jacarepaguá, queria te pedir perdão, porque a gente teve um desentendimento, uma briga lá e tal. Aí eu mandei a mensagem para ele, meu irmão, eu nem lembro disso, irmão. Confesso que eu estou olhando para você aqui, tentando, nem lembro. Eu falei assim, me perdoa, porque o errado deve ter sido eu mesmo, quando era convertido. Eu era ruinzinho pra caramba. Então, me perdoa aí. Mas ele viu uma mudança em mim, pô. Ele hoje está vendo outra pessoa. Será que isso não pode acontecer com você, não? Você pegar uma pessoa que morou contigo um tempo na sua família, um primo, um amigo, e você ligar para ela e falar assim, aqui, rapaz, a gente se conhece há uns 30 anos, hein? Te falar, hoje eu sou outra pessoa, cara. Lembra? Que a gente tacava a pedra na janela da vizinha? Que a gente apertava a campanha e saia correndo? Moleque, a gente era muito moleque, né? Então, não, hoje eu sou diferente, cara. Hoje eu mudei, poxa.
Lembra que eu falava palavrão pra caramba? Não, hoje minha boca é santa. Lembra que eu mentia pra caramba? Não, hoje eu sou diferente. Você podia dar essa notícia para as pessoas que te conhecem. Você poderia compartilhar: Jesus mudou minha vida e hoje eu quero compartilhar essa grande notícia com você. Ele pode mudar a sua vida também. Talvez a gente não faça isso porque a gente não acredite que essa mensagem pode transformar a vida de alguém. E em terceiro e último lugar, a Páscoa nos sugere que devemos entender de fato e crer verdadeiramente nas Escrituras. Olha o que os versículos 8 e 9 dizem aqui. Olha o que aconteceu com esses discípulos. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Até então, não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Irmão, deixa eu explicar um negócio para vocês aqui. Por que os judeus não acreditaram em Jesus? Era plano de Deus. Endurecimento de coração, o evangelho para ser pregado para todos os gentios, era plano. Mas por que, se você perguntar para um judeu, por que você não acredita em Jesus? Sabe o que o judeu vai falar? Porque Jesus não resolveu o problema. Jesus, na visão do judeu, Jesus não pode ser o Messias, porque ele não resolveu o nosso problema. E de fato, a profecia dizia, ou diz, fala sobre um Jesus, sobre um Cristo, sobre o Messias, que viria para estabelecer um reino. E aí o judeu, o que ele estava esperando? Os discípulos de Jesus lá, os apóstolos, os 12, o que eles queriam? Que Jesus pegasse em algum momento, botasse a capa de Deus, estalar de dedos: Roma acabou, mata todo mundo, agora o reino é nosso, os judeus estão de volta. Era isso que eles queriam. Tanto que tem um episódio muito interessante que João Batista, preso, manda 2 discípulos perguntarem assim: aqui, manda saber se ele é Jesus mesmo, a gente tem que esperar outra pessoa. Por que João Batista pergunta um negócio desse? Ele estava preso, e Jesus aí pregando, e calma aí, estou preso aqui, será que é ele mesmo? Os discípulos criam nessa libertação terrena, mas eles não entenderam que o que Jesus veio fazer, pelo menos nessa primeira vinda dele, foi estabelecer um reino espiritual, foi quebrar um jugo espiritual, foi estabelecer o reino dele, para que eu e você pudéssemos ser cidadãos desse reino, espiritualmente falando, que iria trazer uma consequência externa, de comportamento, dentro desse mundo ainda corrupto. Mas eles não entenderam isso. E quando a gente lê um texto como esse, nós vemos, eles tinham as Escrituras, eles leram as Escrituras, eles ouviram do Senhor. Jesus, em João 14, João 16, fala: olha, eu vou embora, não vou ficar aqui, preciso ir. Mas eles não haviam entendido. Só depois que eles viram o sepulcro vazio, a Bíblia diz, só então, eles entenderam de fato as Escrituras, e eles abriram ou tiveram seus olhos abertos para a necessidade que Jesus tinha de morrer e ressuscitar. Tanto que Paulo em Efésios vai falar o seguinte: Paulo a mim foi-me dado a conhecer o mistério. Qual o mistério? Que em Jesus, todas as pessoas, não importa judeu, gentil, todo mundo que crer em Jesus, é feito filho de Deus. É o que João fala em João 1,12, que todo mundo que crê tem o direito de ser filho de Deus. Só que quando a gente olha um versículo desse, nós precisamos perguntar para nós mesmos, você precisa responder essa pergunta: você está aqui hoje? Você pode declarar que crê verdadeiramente na palavra de Deus? Você pode declarar que entende a palavra de Deus? Pratica? E essa palavra, ela mudou sua vida? Você pode dizer claramente que as Escrituras têm influenciado a sua vida? Hoje você que está aqui,
pode dizer o seguinte: eu entendi o que Deus deixou para mim como revelação, a palavra. Ou você talvez está no grupo dos discípulos, que está na igreja, está perto de Jesus, mas na verdade você ainda não entendeu o que é a palavra de Deus, os seus ensinamentos e o que ela precisa produzir na sua vida. Nós precisamos crer verdadeiramente no que diz a Bíblia, senão nós vamos estar tratando Jesus como um programa de fim de semana, nós vamos estar vindo à igreja para passar um tempo gostoso, mas nós vamos estar perdendo a oportunidade de termos tudo aquilo que Jesus quer dar para a gente. Talvez você tenha vindo à igreja, você busca Jesus para ter tudo aquilo que você quer ter, que você acha interessante, que são coisas boas, mas será que é isso que Jesus quer te dar? Porque o próprio Cristo falou o seguinte: eu não estou aqui para resolver todos os problemas da sua vida não, porque eu tive aflições, você vai ter também. Não está no script ter uma vida como um passeio no parque, não é isso. Vai sofrer, vai chorar, vai ter problema, vai ter doença, vai ter família com dificuldade, vai acontecer, mas Jesus fala assim, ó, tem de bom ânimo, levanta a moral, porque eu vou estar com você, e eu venci o mundo. Nós precisamos crer verdadeiramente no que a Bíblia diz sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre quem nós somos, sobre o que Ele espera de nós. Pior coisa, quando nós olhamos para uma pessoa que está num ambiente de trabalho executando uma coisa errada, não entendeu o que é para fazer. E muitas das vezes nós vemos isso na igreja, um bando de gente que está no ambiente certo, mas não entendeu o que é para fazer. Você quer ver um negócio? Vamos fazer um pensamento aqui rápido. Gente, quanta igreja tem nesse mundo? Quanta igreja tem aqui no Rio de Janeiro? Quanta igreja tem na Zona Sul? Quanta gente se convertendo? Quanta gente dizendo que segue a Jesus? Mas o mundo não melhora, gente. Aí você vai dizer assim, não pastor, calma aí, mas a Bíblia diz que no final dos tempos, o mundo ia ficar complicado mesmo, está na palavra. Sim, mas o meu mundo tem que melhorar, o meu tem que melhorar. Ao meu redor, a minha família, meus relacionamentos, imagina só o teu condomínio, no teu condomínio tem lá 50 apartamentos, se 40 famílias ali, 40 apartamentos se converterem, esse condomínio muda, irmão, tem que mudar, vai ser culto, vigília, vai ser um cuidando do outro, não vizinho, pode deixar a porta aberta, aqui só tem crente, não, pode deixar, liga aí, vai no meu apartamento, não se preocupa não, é tudo crente, é tudo gente mudada, com Jesus, Espírito Santo, não, eu posso confiar, meu filho, vai ali na outra pessoa, não tem problema, é tudo gente santa, mas não é isso que está acontecendo, não é isso que acontece, infelizmente, o que eu tenho como resposta para isso, é que as pessoas não estão entendendo, de fato, a palavra de Deus e vivendo o que a Bíblia diz para viver, e não estão alcançando transformação, estão igual esses discípulos, não estavam entendendo, estavam com Jesus, desfrutando dos milagres, eles eram canais de bênçãos também, mas eles não haviam entendido, que Jesus precisava morrer, pagar o preço, para nos dar vida. Você já entendeu o teu chamado? Eu já tenho falado isso aqui há muitos domingos, eu vou pregar um dia sobre isso, você sabe o teu dom? Ou você acha que o teu dom é cantar? Deixa eu te falar, isso não é dom. Teu dom é estar ali no Kids, isso não é dom. Talento, ministério, serviço, dom é outra coisa. Talvez a gente precise repensar, caramba, eu preciso voltar para as Escrituras para aprender o manual, eu preciso entender de fato quem eu sou, o que Deus quer de mim, porque talvez essa seja a resposta pelo sofrimento da tua vida, está andando em círculos, porque você não entendeu ainda o que a Escritura fala sobre você. Nós fomos feitos filhos de Deus, João 1,12, está lá, quem crê é feito filho de Deus, quem não crê em Jesus é criatura do Senhor, não é filho. Se nos arrependermos e confessarmos, nós somos perdoados. João, primeira carta de João fala, ó, filhinhos, não pequem não, mas se vocês pecarem, tem Jesus
Ele intercede por vocês. Se arrependam, peçam perdão e tudo está resolvido. Tem gente guardando o pecado aí há mó tempão, não quer confessar, não quer perdoar, não quer mudar de vida, não acessa Jesus. Nós temos acesso à sabedoria e poder de Deus. Olha isso, gente. Tiago, capítulo 1, Tiago fala assim na sua carta. Aqui, você tem necessidade de sabedoria? Se você tem, peça a Deus, que Deus dá com generosidade. Sabedoria do alto. Não é sabedoria terrena não, sabedoria de Deus. Aí Deus, Tiago fala assim, ó, Deus dá, é de graça, só pedir. Só que não é, ele não dá, ele dá com generosidade. Irmão, generosidade. Eu já falei no primeiro domingo das 8h30, falei nos de 11, vou falar agora de novo, porque eu creio que isso vai acontecer essa semana. O que é generosidade? Imagina eu chegar para o Alfredo aqui e falar assim, Alfredo, você tem como me dar R$10 aí para comprar um pastel? Aí o Alfredo falou assim, pastor, pô, R$10 no pastel? Não, pô, compra um açaí também, toma R$30. Eu creio. Hã? Acho que vai rolar até o Rio Brás aí. Isso é generosidade, irmão. Isso é generosidade. Fazer além. Não, pô, toma aqui. Vamos lá. Precisa de mais alguma coisa? Aí você chega para Deus e fala assim, Deus, preciso de generosidade para tratar bem o meu filho, está difícil. Aí Deus fala assim, realmente, toma aqui, ó, generosidade. Filho, filha, com o esposo, com as pessoas, você precisa de mais. Deus te dá generosidade, Deus te dá generosamente. Você tem que pedir, pô. Você tem pedido? Antes de entrar numa reunião, fala, Senhor, me dá sabedoria para essa reunião. Senhor, vou sair com a minha esposa, meu esposo, para comprar alguma coisa e resolver. Me dá sabedoria na escolha. Senhor, preciso tratar uma coisa aqui. Me dá sabedoria. Você tem feito isso? O Espírito Santo vive em nós. Efésios 1:13. Se você creu, você é selado. Ele é uma pessoa e age através de nós. Paulo fala em Efésios, não entristeça o Espírito Santo. É uma pessoa, fica triste com o teu pecado. Fica triste com a tua negligência com o relacionamento com Ele. A Bíblia nunca disse que nossa vida seria fácil e sem problemas, mas diz que Deus sempre estará conosco. Mateus 28, 19 e 20, lá no finalzinho do versículo, e eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos. Já citei aqui, Jesus mesmo fala, na vida vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É a garantia do Senhor. Ele nos recomenda a não amar esse mundo, e sim amar a Deus, e o que Ele ama, vidas, pessoas, comunhão, relacionamento, Deus ama isso. O que você ama desse mundo aqui? Será que você está amando mais o mundo do que aquilo que Deus ama? Você não entendeu a palavra de Deus ainda. A Bíblia diz que o correto é ser como Jesus e obedecer os mandamentos dele. João 14, 21 fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Guardar os mandamentos. Talvez você nem saiba quais são os mandamentos. A Bíblia diz que Jesus voltará para buscar aqueles que verdadeiramente creem nele. Você anseia a volta de Jesus? E a Bíblia ainda fala o seguinte, que nós temos que esperar Jesus como uma noiva. Poxa vida, noiva, esperando o casamento. Aí vai chegando o dia, caramba, vestido, a festa, coisa legal, lua de mel, aquela sensação, o noivo vai chegar. E a Bíblia diz muito mais. Mas a pergunta que eu faço a você é, você entende isso e crê nisso? A gente aqui no púlpito prega, e eu oro a semana, como eu faço, eu oro a semana. Amanhã, por exemplo, se eu vou pregar domingo que vem, amanhã eu começo a orar. Senhor, o que o Senhor quer que eu fale com a igreja? O que o Senhor quer que eu fale? E vou orando. Às vezes Deus fala na segunda-feira, às vezes Deus fala na sexta. Só que nós temos uma tentação muito grande de ficar triste com a igreja, quando a igreja parece que não está entendendo. O que cura, o que impede a gente de não cair nessa tentação, é porque a própria palavra nos dá o conselho. Paulo em Atos fala assim, ó, eu estou com a consciência limpa, porque tudo aquilo que eu tinha que pregar, eu falei para vocês, agora é com vocês. Opa,
Todo pastor tem que ter essa consciência. Você está pregando o que Deus quer? Irmão, agora é com a congregação. Ele sabe o que tem que fazer. Você quer ver um negócio? Deixa eu fazer um teste com você. Nós estamos falando sobre a Escritura. Domingo passado eu preguei Salmo 1, Paixão pelas Escrituras. Eu citei, mostrei um vídeo para vocês, citei aquilo que a gente tem que fazer, amor pela palavra, leia a palavra todo dia. Aí eu falei que o Centro de Engajamento Bíblico lá nos Estados Unidos fez uma pesquisa com 40 mil pessoas de 8 a 80 anos, e eles identificaram que uma pessoa que lê a Bíblia uma vez na semana, sabe o que acontece com essa pessoa? Nada. Acontece nada de diferente. 2 vezes na semana, nada. 3 vezes na semana, ainda a mesma coisa. Quando a pessoa lê 4 vezes na semana, aí a vida dela começa a mudar. Solidão cai, ela começa a ter sucesso nos seus relacionamentos, a vida começa a mudar, ela começa a ser mais sensível, começa a falar de Jesus, a vida transforma, é transformada. Responde para você aí, você está lendo a Bíblia pelo menos 4 vezes na semana? Você entendeu? Nós pregamos. Você está lendo a Bíblia pelo menos 4 vezes na semana? Se você não está, você está igual esse povo. Você sabe, tem a informação, mas você ainda não crê nesse negócio. Você ainda não crê. Eu falei para uma pessoa assim: fulano, olha o conselho de Deus para Josué. Josué, você quer ir bem sucedido? Leia a palavra, medite na palavra, não se desvie da palavra. Só então você será bem sucedido. É isso, é só isso. Se a gente não está fazendo isso, nós não cremos ainda, nós não entendemos ainda, e nós não estamos usufruindo ainda daquilo que Deus quer dar para a gente. E o perigo disso é a gente pensar que o sucesso que nós temos na vida, estou levando, estou indo bem, não tenho tempo para a Bíblia, eu me garanto. Mas a gente poderia ter muito mais. Poderíamos ter muito mais se nós realmente entendêssemos, se nós crescêssemos, lêssemos, praticássemos a palavra de Deus. Há mais que conquistas que passam. Há mais do que conquistas que passam. Há uma vida eterna sem dores e sofrimento com Deus.